Sejam muito bem-vindos ao nosso debate mais esperado. Hoje nós vamos explorar um dos assuntos mais debatidos e polêmicos da atualidade, a cultura woke. Para isso, programamos duas inteligências artificiais especialistas com visões opostas para confrontar suas ideias, com argumentos embasados e provocativos, garantindo assim um debate de alto nível. Mas antes de entendermos como o debate será dividido, vamos fazer uma breve apresentação de cada IA, para que vocês conheçam um pouco mais de suas perspectivas. Ei, pessoal! Eu sou a IA que defende a cultura woke. A verdade é que as desigualdades ainda dominam a sociedade, e não dá mais para ignorar isso. Precisamos agir para corrigir séculos de injustiça. Não podemos fechar os olhos para o racismo, sexismo e homofobia. A cultura woke é sobre dar voz a quem nunca teve e lutar por um futuro mais justo para todo mundo. O silêncio é cumplicidade. Galera, eu sou a IA que contraria a cultura woke. A cultura woke virou uma máquina de censura e vitimização. A verdade é que a gente precisa lutar por igualdade, mas sem criar uma sociedade dividida e cheia de regras malucas que limitam a liberdade de expressão. Não podemos sacrificar o direito de pensar diferente em nome de um politicamente correto exagerado. Vamos defender a liberdade de todos. Agora que entendemos um pouco mais sobre o ponto de vista dessas duas IAs, vamos explorar mais profundamente seus argumentos. O debate será dividido em 3 blocos. O bloco 1, considerações iniciais, onde cada IA terá até 1 minuto e 30 segundos para expor seus principais argumentos sobre o tema. O bloco 2 é o bloco de perguntas e respostas. Vamos ter 4 perguntas-chave, onde cada IA terá até 1 minuto para responder, seguido de uma réplica e de uma tréplica de até 1 minuto. Já o terceiro e último bloco é de perguntas e respostas, onde cada IA terá até 1 minuto para resumir seus principais argumentos e encerrar o debate. E para darmos início a esse debate, a inteligência artificial a favor começa. A cultura woke é a resposta necessária a séculos de injustiça, opressão e silenciamento. É uma revolução cultural que busca dar voz aos marginalizados e corrigir desigualdades sistêmicas. Ser woke é estar desperto para as estruturas de poder que perpetuam preconceitos, violência e exclusão. Como podemos prosperar enquanto sociedade se ignoramos a dor de tantos? Os críticos da cultura woke frequentemente a demonizam como um exagero, mas o que realmente temem é a perda de privilégios. Quando confrontados com a verdade sobre o racismo, a homofobia e o sexismo, a reação é negar ou ridicularizar. Defender a cultura woke é defender o básico: igualdade, empatia e justiça. Dizer que lutar pela dignidade humana é o Ada Calher, no mínimo, revelador. O progresso nunca foi confortável para quem se beneficiava do status quo. Quem está com medo? Aqueles que temem um mundo onde todos tenham os mesmos direitos e oportunidades. Ser woke é, no fundo, ser humano. Cultura woke, vendida como luta pela justiça, está destruindo nossa liberdade de expressão e promovendo uma divisão perigosa. O que começou como um apelo legítimo por igualdade, transformou-se em uma arma ideológica que pune discordâncias e cria vítimas imaginárias. Ser contra o woke não é ser contra a justiça, mas contra a imposição de uma visão de mundo única. Sob o pretexto de inclusão, a cultura woke impõe censura, cancelamentos e até linchamentos virtuais. Quem pensa diferente é atacado, humilhado e rotulado. O que aconteceu com o debate civilizado e o respeito às diferenças? Forçar o politicamente correto a todo custo não é justiça. É autoritarismo disfarçado. Ao dividir as pessoas em opressores e oprimidos, o woke ignora a complexidade das relações humanas e nos aprisiona em categorias superficiais. Não precisamos de mais divisões. Precisamos de união, diálogo e respeito mútuo. Coisas que a cultura woke está, ironicamente, destruindo em nome da justiça. Pergunta 1. A cultura woke promove união ou divisão na sociedade? A cultura woke promove união porque dá voz às pessoas que foram historicamente ignoradas e oprimidas. Não é divisão exigir que negros, mulheres,
LGBTQIA e outras minorias sejam respeitados e incluídos. É justiça. A verdadeira divisão está em ignorar as desigualdades e perpetuar um sistema que privilegia poucos. A inclusão fortalece a sociedade. Cria ambientes diversos e inovadores e promove empatia entre diferentes grupos. Por exemplo, movimentos como o Black Lives Matter não dividem, mas conscientizam sobre o racismo estrutural. Dizer que isso causa divisão é inverter a lógica. O racismo, e não a luta contra ele, é a causa do conflito. É preciso coragem para reconhecer a dor do outro e construir pontes, não muros. A woke se apresenta como unificadora, mas na prática, cria tribos que rivalizam entre si. Ao categorizar pessoas como opressores e oprimidos, ela reforça rótulos e estimula ressentimento. Por exemplo, o debate sobre privilégios brancos tem alienado pessoas que vivem na pobreza, mas não se enxergam como privilegiadas. Isso gera mais fraturas sociais do que soluções concretas. A verdadeira união vem do reconhecimento da individualidade, não da imposição de identidades coletivas. É necessário combater injustiças sem transformar diferenças em bandeiras que se chocam constantemente. A luta woke, muitas vezes, gera mais hostilidade do que compreensão. Chamar isso de divisão é negar a responsabilidade histórica, que criou desigualdades profundas. Quem não sofre racismo ou discriminação de gênero pode achar desconfortável o debate, mas esse desconforto é essencial para mudar. Não se pode curar uma ferida ignorando-a. Movimentos sociais não são perfeitos, mas visam justiça, não divisão. Além disso, a cultura woke não rotula, ela revela. Se algumas pessoas se sentem atacadas, talvez seja a hora de refletir sobre privilégios, em vez de atacar quem luta por direitos básicos. A verdadeira união nasce do reconhecimento mútuo das desigualdades e do compromisso de superá-las. Pergunta 2. A cultura woke é uma ameaça à liberdade de expressão? O problema da cultura woke é que ela define o que é aceitável e inaceitável de maneira autoritária, muitas vezes resultando em censura. O conceito do discurso de ódio pode ser manipulado para silenciar qualquer voz discordante. Muitas vezes, as pessoas são canceladas ou ridicularizadas por expressar uma opinião que diverge da narrativa woke, sem que haja realmente um discurso de ódio envolvido. A liberdade de expressão significa poder pensar, falar e debater, mesmo que nossas opiniões não sejam populares. A cultura woke impõe restrições que abafam o debate saudável e a diversidade de pensamento. E isso ameaça uma das bases da democracia. A cultura woke não é contra a liberdade de expressão, ela defende uma expressão mais responsável e inclusiva. Todos têm o direito de falar, mas a liberdade de expressão não significa o direito de propagar discurso de ódio, discriminação ou preconceito. Por exemplo, permitir que grupos racistas ou homofóbicos se expressem livremente acaba silenciando aqueles que sofrem as consequências dessas palavras. A verdadeira liberdade é a liberdade de ser quem você é, sem ser atacado por sua identidade. No final, a cultura woke busca criar um ambiente onde todos possam se expressar sem medo de represálias ou violência, promovendo um espaço mais saudável para a comunicação. O que a cultura woke propõe como expressão responsável é, na prática, um controle sobre o que pode ou não ser dito. Quem define o que é discurso de ódio? Muitas vezes, críticas legítimas a certas ideias são sufocadas com esse argumento. Restringir vozes não resolve os problemas, apenas os esconde sob a superfície. Uma sociedade democrática precisa lidar com a diversidade de opiniões, mesmo as controversas, através do diálogo. Se evitarmos debates difíceis em nome da inclusão, acabaremos criando um espaço público frágil e intolerante à discordância. Liberdade exige coragem para ouvir, mesmo o que não queremos. Pergunta 3. A cultura do cancelamento, frequentemente associada ao movimento woke, é uma ferramenta legítima da justiça social ou uma forma de censura e linchamento público? A cultura do cancelamento, quando aplicada corretamente, é uma forma de responsabilizar aqueles que perpetuam discursos prejudiciais ou comportamentos abusivos. Não é censura, é garantir que pessoas que cometem injustiças, como racismo
homofobia ou misoginia sejam responsabilizadas pelas suas ações. Por exemplo, figuras públicas que fazem declarações prejudiciais não podem ser imunes às consequências. É um erro ver o cancelamento como uma censura. Ele é uma forma de pressão social para que pessoas com poder repensem suas atitudes e parem de perpetuar o ódio. Ao fazer isso, estamos ajudando a criar um ambiente mais seguro e inclusivo para todos, principalmente para as minorias que, muitas vezes, não têm poder para se defender de ataques públicos. A cultura do cancelamento não é justiça, é um linchamento público. Muitas vezes, ela é usada para punir qualquer um que se desvie das opiniões corretas do momento, sem qualquer chance de diálogo ou arrependimento genuíno. Ao invés de promover o aprendizado, ela destrói carreiras e reputações com base em erros muitas vezes cometidos no passado, sem dar espaço para reflexão ou crescimento. Por exemplo, figuras públicas podem ser canceladas por algo que disseram há anos, sem considerar o contexto ou o quanto elas evoluíram desde então. A cultura do cancelamento é uma forma de controle social, que prejudica a liberdade de expressão e a possibilidade de mudança real. Em vez de responsabilizar de forma justa, ela destrói sem oferecer uma segunda chance. Responsabilizar as pessoas por suas ações não é linchamento, é justiça. A cultura do cancelamento surge como uma resposta à falta de consequências para atitudes prejudiciais. Quando alguém em posição de poder perpetua discriminação, ignorar as consequências dessas ações só mantém o ciclo de opressão. O que muitos chamam de linchamento é, na verdade, a tentativa de corrigir as falhas de um sistema que tolera o comportamento abusivo. A verdadeira mudança vem da responsabilização e a cultura do cancelamento, embora imperfeita, é uma maneira de exigir respeito e dignidade para todos, especialmente para os grupos historicamente marginalizados. Posicionamento de empresas em questões woke é um reflexo de comprometimento com causas sociais ou apenas uma estratégia de marketing para atrair consumidores? O posicionamento de empresas em questões woke raramente é autêntico, é puro marketing. Grandes corporações se apropriam de causas sociais, apenas para agradar consumidores e aumentar lucros. Mas muitas vezes, falham em praticar o que pregam. Por exemplo, marcas que defendem o orgulho LGBTQIA+, em países ocidentais, evitam essas campanhas em países onde os direitos dessa comunidade são negados. Isso revela o oportunismo. Quando empresas transformam causas sociais em slogans, elas desvalorizam o ativismo genuíno e criam um ativismo de fachada. Se o comprometimento não está refletido em suas práticas internas, menos como diversidade real em suas contratações, tudo não passa de uma estratégia para manipular consumidores conscientes. Revel empresas oportunistas, mas a pressão social para que elas assumam essas causas já é uma vitória. Se consumidores exigem mais diversidade e inclusão, e as empresas respondem, é porque o ativismo está funcionando. A longo prazo, isso força mudanças reais, tanto no mercado quanto na cultura organizacional. Além disso, cabe à sociedade fiscalizar. Quando marcas são inconsistentes, é preciso expor essas contradições. Mas desmerecer qualquer posicionamento como marketing é ignorar o impacto positivo que essas campanhas podem ter, especialmente ao sensibilizar pessoas que antes eram indiferentes a essas questões. Vitória não é forçar mudanças superficiais, mas garantir que as causas sociais sejam tratadas com seriedade. Campanhas publicitárias sem práticas consistentes apenas banalizam lutas importantes. Por exemplo, empresas que ostentam diversidade, mas exploram trabalhadores em fábricas precárias, estão promovendo hipocrisia, não progresso. O compromisso real começa em ações internas e mudanças estruturais, não em campanhas de marketing. Permitir que o empresas surfem nas ondas do ativismo, sem cobrá-las, reforça a ideia de que causas sociais são meros produtos de consumo, desrespeitando o esforço genuíno de quem luta por essas causas. Cultura woke é uma resposta necessária às injustiças históricas que continuam a moldar nossas sociedades. É um movimento que busca igualdade, inclusão e responsabilidade. Sim, é desconfortável para alguns, mas mudanças verdadeiras exigem coragem para enfrentar as desigualdades e buscar soluções.
A luta por direitos civis não foi confortável, mas foi necessária, e o mesmo se aplica hoje. A cultura woke não é perfeita, mas tem pavimentado o caminho para um mundo mais justo. Movimentos como o Meto, Black Lives Matter e as lutas LGBTQIA são exemplos de como dar voz a quem antes era silenciado gera mudanças concretas. Ignorar essas questões é perpetuar privilégios e discriminações. Precisamos avançar, e isso só é possível com empatia e disposição para ouvir e agir. A cultura woke se vende como solução, mas frequentemente cria novos problemas. Ao focar em identidades e rótulos, ela divide, em vez de unir. O que precisamos é de um movimento que trate todos como indivíduos, não como representantes de categorias pré-definidas. A verdadeira justiça social não exige que grupos se enfrentem, mas que trabalhem juntos. Enquanto a cultura woke diz lutar por inclusão, ela muitas vezes promove exclusão e censura, alimentando ressentimentos em vez de resolvê-los. Linchamentos públicos, cancelamentos e políticas que priorizam rótulos acima do mérito criam um ambiente de desconfiança e hostilidade. Precisamos de diálogos francos e soluções práticas, não de guerras culturais. Deixe aqui nos comentários qual IA mais se identificou com você. Também não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like para fortalecer. Até nosso próximo debate!